Amém. Irmãos, então vamos iniciar a nossa aula. Eu quero convidar você para abrir lá no livro, ou melhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Mateus capítulo 6, 16, 17 e 18. Enquanto os irmãos abrem aí as suas Bíblias, eu quero cumprimentar quem está com a gente ali pela internet. Bom dia para a irmã Josete, para o irmão Luiz Carlos Alves, para o Carvalho Filho. Ah, é o seu Caleb que está aqui. Pela foto eu reconheci, né? O Cleuber, o Celso, a Vanessa, que está lá com o seu Joaquinzinho, que nasceu essa semana, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a Vanessa e o Dido tiveram a alegria do nascimento do Joaquim durante a semana. Deus abençoe essa família que está crescendo. Bom dia para o Norton e família, Luana Kreinski e o Vladimir, que o Vladimir não está aqui porque está dando aula, né? Apesar que acho que hoje ele está em viagem. Mas o irmão Robério também, Cleonice Edmilson, Paulo Alves, Natália Nash, irmão Gilson Farias, que dá parabéns a todos os adolescentes, a nossa irmã Edivânia, que está em Fortaleza assistindo a escola bíblica, né? O esposo está aqui assistindo ao vivo, representando a família, e ela está lá em Fortaleza. E a irmã Marilza também, que está conosco. Se você também está por aí, mande seu bom dia, mande suas perguntas e sua contribuição. Vamos lá então para Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, a nossa lição de hoje, a nossa aula de hoje, vai falar sobre um tema bem específico e direto que o texto trata aqui, que é o tema do jejum. Eu vou fazer uma pergunta, eu não quero te constranger, quero que você fique bem à vontade de responder, né? Não vai ser uma pergunta de julgamento, é só um levantamento estatístico mesmo, uma curiosidade, porque o jejum, vou falar da minha experiência, né? Eu lembro quando criança mesmo, assim, 10 anos para menos, de ter jejum semanalmente na igreja. Assim. As pessoas terminavam o culto da escola dominical de manhã, elas se reuniam, lembro de ver as pessoas fazendo um círculo, e elas iam entregar juntas o jejum. Tinha um grupo da igreja grande que fazia o jejum, e entregava o jejum juntos ali pela manhã. Fazia o jejum pela manhã de domingo, tinha às vezes um motivo específico, eles compartilhavam, oravam juntos. Mas eu confesso que faz muitos anos que eu não vejo a igreja falar seriamente ou praticar publicamente o jejum. Até já ouvi falar, né? Não é que não ouvi nunca mais falar sobre jejum, mas a gente ouve pouco, e quando ouve, também não houve uma proposta de jejum, né? E eu falo isso como pastor também, eu não me lembro de algum momento, na minha curta, mas ainda assim intensa caminhada pastoral, ter proposto para alguma das igrejas que eu passei um tempo de jejum. A gente acabou perdendo essa prática um pouco no tempo. E eu tenho a impressão que não é só uma sensação minha, mas que é algo que a gente realmente não vê. E aí eu quero fazer essa pergunta, por isso que eu quero que você fique bem à vontade, porque eu também não tenho visto isso, né? Mas você já alguma vez, pelo menos uma vez na vida, praticou o jejum espiritual, não jejum intermitente, jejum de dieta, né? Jejum espiritual. Se você já praticou pelo menos uma vez na sua vida inteira, levanta sua mão para mim, por favor. Até que nós temos um número bom de pessoas que já praticou pelo menos uma vez o jejum, né? Se você já praticou esse jejum faz mais de 10 anos que você praticou esse jejum, levanta uma das suas mãos. Faz mais de 5? 5. Em torno de 3 anos, pelo menos 3 anos. Opa, tem gente aí com prática mais recente. 1 ano. Quem jejuou já esse ano, 2021? Olha aí, então, ó, que bom, graças a Deus. Né? Vocês perceberam que eu parei no 10 anos, né? Eu não tenho jejuado muito mais, não. Por questão de saúde também, mas porque eu percebo que essa prática foi uma prática que foi se perdendo, né? Já tentei voltar a jejuar, mas eu tenho um problema sério de gastrite, eu nem posso ficar
muito tempo sem comer, né? Aliás, eu vivo recebendo bronca do médico por causa disso. Mas a prática do jejum não é simplesmente ficar sem comer. Tanto que a fala aqui de Jesus, ela está associada a isso, né? Mas ela não vai se restringir a isso, porque ela está dentro de um contexto. Vocês percebem que Jesus, quando ele está falando aqui no Sermão do Monte sobre o jejum, ele não se preocupa em defender o jejum? Ele não começa o texto falando assim, olha, o ideal é jejuar por causa disso, 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 e quando vocês jejuarem, aí ele fala o que ele está dizendo aqui. Ele já parte do quando. Quando jejuarem, façam assim, assim, assim. Porque ele já parte do pressuposto que o jejum é uma prática comum da vida espiritual do cristão. Que o jejum é uma prática já intrínseca da vida do cristão. Não dá para pensar uma vivência espiritual ignorando o jejum. Na concepção de Cristo aqui, o jejum era uma prática comum. E de fato era, na época de Jesus, o jejum era uma prática comum. Né? Não, era uma prática difundida. Inclusive, na lei, existiam dias específicos para o jejum. No 17º dia do 7º mês, vai dizer lá em Levítico, eles deveriam guardar para o dia da purificação. E lá em Levítico 26 vai dizer que eles tinham que se humilhar. E é muito interessante porque várias vezes no Antigo Testamento, quando fala da prática do jejum, ele associa a palavra humilhação. Jejuar era humilhar-se. Ou melhor, é humilhar-se. Então, por que está associada essa prática do jejum com a humilhação? Vamos falar sobre isso também. Por que a prática do jejum, como que é a prática do jejum? Como que eu devo jejuar? O jejum deve ser feito sempre, eu devo jejuar pelo menos uma vez por semana, existe uma ocasião específica para o jejum? Será que a gente sabe exatamente como que funciona essa prática do jejum? Por que deixar de comer? Existe jejum de televisão, né? Hoje em dia existem modalidades de jejum, já ouviram essas modalidades? Tem gente que faz jejum do chocolate, jejum da televisão, jejum de rede social, jejum do celular, jejum disso e daquilo. A gente vai falar um pouquinho também sobre a prática, o jejum na prática, né? Não só sobre a prática do jejum, mas o jejum na prática, como que ele realmente funciona e por que, então, praticar o jejum. O que a gente tem que tomar como ponto de partida daquilo que o texto nos diz, daquilo que Jesus ensina, não só aqui, mas a gente vai ver um texto um pouquinho mais para frente também, que vai falar sobre o jejum, é que o jejum é uma prática espiritual e o jejum deve ser praticado pelo crente. A Bíblia não traz o jejum como um mandamento, uma obrigação. Ele não é um meio de graça como é a oração. Não dá para ser um crente sem orar, não dá para ser um crente sem orar a Bíblia, mas dá para ser um crente sem jejum? Dá, mas dá para ser um crente melhor jejuando, né? A gente pode alcançar maior profundidade. Ah, pastor, mas o senhor mesmo falou que tem problema de saúde e não pode jejuar. Então você vai ser menos crente? Quem está jejuando vai ultrapassar você? Não, existem outras práticas espirituais que a gente pode cultivar e que vão fazer com que a gente cresça espiritualmente. Porém, a prática do jejum também é uma delas e a gente não deve desprezar a prática do jejum, mas a gente deve procurar. Jejum é para ser feito, mais uma pergunta aí para os irmãos. Jejum é para ser feito publicamente, particularmente ou tanto faz? O que você acha? Quem acha que é para ser feito particularmente? Particularmente. Quem acha que pode ser feito publicamente? Publicamente. O que eu chamo de publicamente? Boa pergunta. Então, publicamente, o que eu quero dizer é conclamar um jejum como a igreja toda, se reunir, né, e partilhar. Ó, eu estou em jejum, o irmão aqui está em jejum comigo, o pastor Tiago está em jejum comigo, e nós talvez até unificarmos o pedido, ou assim, cada um compartilha o seu pedido, e nós oramos juntos pelos 3 pedidos. É isso que eu estou chamando de jejum público, né? Então, ou conclamar a igreja para o jejum. Quem acredita que pode ser feito dos 2 jeitos, público e privado? Muito bom. O jejum ele pode ser feito das 2 formas, né? Ele pode ser um jejum pessoal, em que você faz um compromisso pessoal e faz isso de maneira particular, no secreto, né? Que é justamente o que o texto está dizendo aqui para nós. Mas ele pode sim ser conclamado publicamente, e ele foi, na história da igreja, nós vemos jejuns públicos sendo conclamados. Um famoso jejum que foi conclamado publicamente está lá no livro de Esther. Quando Esther vai falar com o rei Assuero, né, com o rei da Pérsia, ela pede que o povo jejue e ore junto com ela nesse período para que
ela seja protegida, para que ela tenha êxito naquilo que ela vai fazer. A gente tem que lembrar que existia uma prática que as pessoas só podiam entrar na presença do rei se elas fossem convidadas, e se elas entrassem sem o convite, era preciso que o rei se agradasse daquela visita, e o sinal era que ele estendesse o cetro em direção à pessoa, como quem diz, eu aceito a sua visita, mesmo sem ter sido convidado. Então ela sabia que ela corria o risco de morrer, porque se você vai na presença do rei, ele não aceita a sua visita, não estende o cetro à sua direção, você é sujeito à morte. Então ela pede que o povo ore, porque ela ia passar por uma situação de certa tensão, ela sabia que tinha ali um risco, e mais do que isso, ela tinha um objetivo ao se aproximar do rei, que era interceder pelo seu povo, que sofria ali na mão de Amã. Então, ela conclama esse jejum público. A gente não pode esquecer também que, como prática espiritual, o jejum, embora a gente fale, né, tem que praticar o jejum, tem que fazer o jejum, não é só parar de comer. O jejum espiritual, eu vou intencionalmente chamá-lo de jejum espiritual, até para a gente diferenciar hoje das práticas de dieta que existem por aí, do jejum intermitente, como eu falei, né, é uma prática que existe de forma de se alimentar e tal, que não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com uma prática de cuidado pessoal, de saúde física, né, de alimentação, mas não tem nenhum intento de alcançar um objetivo espiritual. Então, a prática do jejum espiritual ele não consiste só em parar de comer. Não é só assim, eu vou escolher um período do dia que vou parar de comer e vou pensar em Deus. Tem gente que acha que é só por aí, e é mais do que isso. O jejum é uma prática espiritual, inclusive, de você poder até trocar os momentos de refeição por oração. Eu faço parte de um grupo de pastores que eles às vezes trazem propostas de como você fazer algumas disciplinas espirituais. E eu recebi deles, no ano passado até, um roteiro de jejum, uma sugestão de roteiro de jejum. E aí ele sugeria que você fizesse, por exemplo, um jejum de 12 horas, das 7 da manhã até as 7 da noite. E nos períodos que seriam equivalentes a 1 hora de refeição da manhã, 1 hora de refeição do almoço e 1 hora de refeição do jantar, você separasse esse tempo como se você realmente fosse fazer a refeição, mas você tirasse 1 hora para orar de manhã, 1 hora para orar ao meio-dia e 1 hora para orar ali das 6 da tarde às 7 da noite, e aí você entregava o seu jejum e podia voltar a se alimentar. Então, a prática do jejum, ela precisa, não é uma opção, mas é uma necessidade que ela vem acompanhada da prática da oração. E sim também da prática da leitura da palavra, porque é um jejum espiritual, não é simplesmente parar de comer, mas é deixar de comer para se alimentar mais ainda da palavra. Não é parar de comer para se alimentar da palavra, mas para se alimentar mais. Eu reforço isso porque um cristão que só vive de jejum é igual a alguém que não come a vida inteira e só fica esperando as festas para comer nos aniversários, nos casamentos, ele vai passar fome. Porque tem época que tem, mas tem época de pandemia que não tem. Né? Se você for viver só de comer nas festas que te convidam, você vai passar fome. Então, o crente que vive só de jejum é querer se alimentar de tempo em tempo, alimentar o espírito. Nós precisamos ter uma prática espiritual, devocional contínua, diária, e no tempo de jejum nós intensificamos a nossa prática espiritual. O jejum serve para nós nos aproximarmos ainda mais da vida com Deus e de aumentarmos ainda mais a nossa comunhão, o conhecimento de Cristo, intensificarmos a nossa vida de oração, buscarmos mais ainda a presença de Deus, a sensibilidade pelo Espírito Santo, para compreender a vontade de Deus, para perceber as ações de Deus ao nosso redor. É para isso que serve, então, a prática do jejum. A gente faz esse jejum para nos aproximarmos ainda mais do nosso Senhor. Muito bem, vamos lá. E aí, o que o nosso texto está falando aqui? O texto de hoje fala, né? Ele é bem direto, ele fala assim, não faça como os hipócritas fazem. O que os hipócritas faziam daquele tempo? E às vezes no nosso tempo também, a gente acaba se encontrando aí no meio como hipócritas também. Às vezes a gente não consegue fazer uma prática espiritual diferente, principalmente quem não costuma praticar e de repente passou a praticar sem fechar a boca. E não estou falando fechar a boca de comer, mas agora fechar a boca de ficar em silêncio. Às vezes a gente tem a necessidade de dizer para o outro, hoje eu estou de jejum, né? É que sou espiritual falar isso, né? É bonito falar assim, você quer comer alguma coisa? Não, hoje não. Hoje eu estou de jejum, né? Você fala até mais austero, assim, mais aquela coisa mais
pomposa, né? Não, hoje eu estou de jejum, hoje eu estou mais crente, né? Hoje eu estou de jejum. E o texto está dizendo, isso é hipocrisia. Se você está fazendo a sua prática do jejum, reserve a essa relação de jejum ser sua e de Deus. Seja discreto quanto a isso. E aí, pelo que nós podemos compreender aqui, mais do que as pessoas falarem que estavam de jejum, elas tinham uma postura de prostração, né? Aquela cara de fome, aquela olheira profunda. Eles ficavam ali meio descabelados. Aí ele diz, não, lava teu rosto, toma seu banho, né? Unge a cabeça, ele diz, né? Passa o azeite ali na sua cabeça. No nosso tempo ia ser lá, faz sua chapinha, passa seu gelzinho no cabelo, né? Toma o seu banho, passa o seu desodorante e vem para a igreja, vai viver a sua vida sem fazer cara de coitado, sem fazer cara de dó. O jejum, ele não é um pagamento de promessa. Às vezes as pessoas acabam achando que o jejum tem essa mesma função do pagar a promessa, que é uma prática típica do catolicismo romano. Eu pedi isso para Deus, eu vou fazer o jejum para pagar a minha promessa, né? Se Deus me der tal bênção, eu vou jejuar. Não é, a relação do jejum não é essa, até porque esse relacionamento de barganha não funciona com Deus. Não é isso que Jesus está falando aqui. Muito pelo contrário, nós buscamos mais a Deus para perceber a sua vontade, para o nosso coração ser moldado nesse tempo à vontade do Senhor. Existia sim a possibilidade de, no período de jejum lá de Ester, conclamado com o povo, o Senhor colocasse a vontade dele no coração de Ester, por exemplo, para que ela não fosse à presença do rei. Podia ter mudado essa situação. Mas o Senhor confirma no seu coração ao longo desse tempo e ela vai corajosamente na presença do rei, sabendo que ela está coberta pela presença de Deus. E ela confia a vida ao Senhor nesse período de jejum a tal ponto de que ela sabe que ela pode ainda assim morrer. Mas mesmo que ela morrer, é propósito do Senhor. O objetivo do jejum, então, não é barganhar com Deus. Deus, eu vou ficar aqui uns dias sem comer, e o Senhor já no final, eu vou dar 3 dias para o Senhor, que é os meus 3 dias de jejum, e aí o Senhor me dá a bênção. Às vezes a gente faz essa relação. E aí termina o jejum, não acontece o que a gente queria. Aí o que acontece? A gente pensa, Deus não funcionou. Deus está com defeito. Né? A bênção quebrou aí no meio do caminho porque não funcionou para mim. Não é uma barganha. É bem pelo contrário, para nós vivermos a vontade do Senhor a partir da vontade do Senhor, não a partir da nossa vontade. Vivermos aquilo que o Senhor tem a partir da perspectiva que o Senhor tem sobre nós e sobre a nossa vida e não a partir daquilo que nós sonhamos e queremos que seja. Mas é se sujeitar à vontade de Deus. O jejum é uma prática onde a gente deixa de se alimentar ou de alimentar o corpo para se alimentar ainda mais da presença de Deus e dizer, Senhor, o Senhor é mais do que suficiente. A fome do corpo não é nada comparada ao desejo que eu tenho de conhecer mais a sua presença. Quando a gente jejua, é isso que a gente está dizendo. Deus, eu não preciso do alimento físico como eu preciso do alimento espiritual. E eu consigo, inclusive, abandonar a prática do alimento físico para intensificar a minha busca pelo alimento espiritual. Só que, infelizmente, geralmente o que acontece é o contrário. O que a gente faz? A gente gosta de comer muito e orar pouco. Né? A gente gosta de festejar muito e buscar pouco a presença de Deus. Então, a gente percebe aqui que existe essa prática do jejum esperada dos seguidores de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele pratica o jejum, se assim ele pode, né? Se não tem nenhuma condição de saúde que o impede, ele assim pratica o jejum, ele busca isso como uma forma então dele conhecer mais do Senhor, ouvir mais do Senhor, alcançar mais do Senhor. Desculpe, o jejum tem o propósito piedoso de agradar a Deus no lugar de buscar a admiração dos homens, que é justamente então o que o texto nos falou sobre aquilo que a gente faz de praticar o jejum no secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompense ali no secreto. Né? Então, a não ser que seja de fato um jejum público, como nós falamos antes, ele é um jejum pessoal, particular, que ele permaneça pessoal e particular. Não é que é proibido você falar que está em jejum, se alguém questionar, por que você não está comendo hoje? Né? Você fala, não, é que eu estou em jejum, mas seja discreto quanto a isso. Não fique ansioso para compartilhar, para que alguém pergunte e você se sinta mais espiritual. Né? Diga, meu irmão. Isso. Jejum não é regime, né?
Exato. Vou aproveitar o gancho do presbítero Ademir e falar sobre esse jejum que é praticado em vários lugares. Outras religiões praticam jejum, por exemplo, a religião islâmica, que tem 30 dias reservados no ano, que é o mês do Ramadã, né, onde eles praticam jejum diário, todos os dias. Do nascer do sol ao pôr do sol, eles não podem comer nada. Eu fiz um curso uma vez em Foz do Iguaçu, fiquei uns 15 dias lá, e ouvia muito, né, não sei se todo mundo sabe, mas existe uma comunidade muçulmana, né, árabe, muito grande, sírio-libanesa, ali em Foz do Iguaçu, muito grande, e eles são muito participativos da vida da cidade, né, do comércio, e muita gente narra que no período do Ramadã é o pior período para você ir nos comércios dos muçulmanos, porque eles estão extremamente mal-humorados, porque eles ficam o dia inteiro sem comer. E termina o dia, eles param tudo e eles comem como se não houvesse amanhã. Né? Então, é muito comum você ouvir pessoas que moram lá ou que passam por lá narrarem esse tipo de comportamento. E é justamente esse tipo de comportamento que Jesus está condenando. Se você está de jejum, não fique mal-humorado. Né? A Vitória brinca comigo que quando eu fico muito tempo sem comer, brota o monstrinho da fome. Né? Então, cuidado, se você também tem o monstrinho da fome, segura aí, ora a Deus, porque é para também subjugar o corpo, né, pela autoridade do Espírito, para que você não seja um grosseiro, um mal-humorado no dia que você ficou sem se alimentar. Se essa é uma prática espiritual, ela não é para ser uma coisa para aborrecer o outro, mas para abençoar o outro. Né? E ela é diferente de um regime, né, que é uma coisa para o corpo, como o presbítero Ademir nos lembrou, e ela se diferencia das práticas, simplesmente a prática pela prática. A nossa ideia não é trazer mais um rito religioso, mas uma prática espiritual. É algo que é feito espontaneamente, um desejo do coração. Ninguém obriga o outro a fazer jejum. A minha ideia aqui falar para você não é assim, você é obrigado, sai daqui e faça um jejum. Não, eu estou lembrando você que existe mais uma maneira de você se aproximar do Senhor e que, como bom cristão, eu espero que você se deleite na possibilidade de poder praticar o jejum na presença de Deus. Né? E não dizer para você, se você não praticar o jejum, o inferno está logo ali para você. Não é essa a ideia, porque o jejum ele é uma prática espontânea de um cristão verdadeiro. A nossa igreja tem um manual presbiteriano lá que tem vários documentos, né, que falam sobre o funcionamento da nossa igreja, e dentre eles um manual de princípios litúrgicos. E no manual de princípios litúrgicos fala sobre o jejum. E olha só o que está escrito lá. Ele fala sobre jejum e ação de graças no capítulo 11. Diz assim, no artigo 24. Sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades públicas, como guerras, epidemias, terremotos e etc., é recomendável a observância de dia de jejum, ou, cessadas tais calamidades, a prática de ações de graças. Os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo ou família, igrejas ou concílios. Então, aqui ele já dá para a gente uma boa dica do que é esse jejum e quando praticar o jejum. Né? O jejum tem uma aplicação específica. Ele é uma prática espiritual de buscar profundidade na presença do Senhor, mas ele também é direcionado para momentos específicos. E um desses direcionamentos é o tempo de grande dificuldade. Se você lembra aí comigo, talvez você tenha observado nas redes sociais, a Igreja Presbiteriana do Brasil conclamou o jejum no final do ano passado, foi, né? Finalzinho do ano passado, por conta da pandemia do Covid-19, do novo coronavírus. Então, é um período de calamidade, é um período de grande sofrimento, um período que muitas pessoas estão perdendo parentes, amigos. A igreja se une em jejum para orar ao Senhor. Né? E o interessante do jejum comunitário, o jejum público, o jejum que é feito pela igreja, é que em um mesmo tempo, um mesmo período, a igreja clama toda junta por uma causa específica. E isso tem, sim, um efeito espiritual, não no sentido de convencer a Deus porque tem mais gente falando, mas um efeito didático, pedagógico e também espiritual de transformação na vida da igreja pela prática conjunta do jejum. Porque daí nós não temos um indivíduo dentro da igreja buscando a espiritualidade, mas nós temos toda a igreja voltada a uma intensificação de uma vida mais próxima do Senhor. A gente vê isso então lá no caso de Esther. Era um caso de calamidade. Por quê? Porque o povo estava sendo perseguido, seria morto, teria autorização do dia onde eles, todos que quisessem, pudessem matar os judeus, e ela então vai interceder por esse tempo de calamidade junto ao rei,
e o povo é conclamado a jejuar pela vida de Esther, mas por conta dessa situação de calamidade que se instaurou ali naquele momento. Outra situação que a gente pode, então, buscar ajuda, né, praticar o jejum, é tempo de confissão de pecados. O profundo arrependimento ou a profunda percepção de que nós somos verdadeiros pecadores e precisamos da presença de Deus intensamente, deve nos levar a uma prática de jejum. Deve nos levar à prática de buscar maior espiritualidade, justamente para dizer, Deus, eu preciso de purificação, eu preciso me afastar um pouco dessas coisas que me atraem, que eu dedico tanto tempo, para dedicar mais tempo ao Senhor. E aí nisso, sim, você pode deixar de comer e deixar de fazer outras coisas para intensificar também a sua prática espiritual, para que você encontre no Senhor essa resposta. Abre comigo lá em 1 Samuel. Eu vou pedir para, na verdade, 3 pessoas abrirem 3 textos. Quem pode abrir para a gente 1 Samuel, capítulo 7, 3 a 6, e ler para a gente em voz alta, por favor. 1 Samuel. Quem pode fazer essa leitura? Daniel vai fazer então essa leitura. Vou pedir para outro irmão abrir em 1 livro dos Reis, capítulo 21, versículos 27 a 29. Quem pode fazer essa leitura? Paulo vai fazer para a gente. E um terceiro aqui, em Neemias, capítulo 9, versículos 1 a 3. Quem pode fazer essa leitura? A irmã Carla vai fazer para a gente. Então, Daniel, pode ler para a gente lá 1 Samuel. Obrigado, Franquito. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 a 6. Tinha esquecido do microfone. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Muito bem. Nós vimos aí então um momento em que eles percebem a sua idolatria e passam a buscar intensificar a sua busca, né, intencionalmente e intensificadamente a busca ao Senhor através aí da prática do jejum, da confissão de pecados e da humilhação. Observe aí a terminologia, que às vezes não vai vir exatamente a palavra jejum, mas palavras que estão associadas à prática do jejum, que a gente falou lá no começo, né, como eu falei que tem lá em Levíticos, a humilhação, é um período de reconhecer a nossa insuficiência, a nossa pequenez, as nossas limitações e entregar ao Senhor a nossa vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, 27 a 29. Paulo, por favor. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Muito bem. Vocês perceberam uma prática visual aí que o rei Acabe faz para expressar a sua tristeza e a sua contrição ali? O que ele faz? Rasga suas roupas, né? Era muito comum se vestir de pano de saco, rasgar as roupas, se cobrir de cinzas. Todos esses eram indicativos de luto, de grande tristeza, de contrição profunda. E aí, muitas vezes, eles faziam isso e passavam um tempo de oração. Se você abrir lá no livro de Jonas, você vai ver que isso acontece na cidade de Nínive. Eles reconhecem o seu pecado, rasgam as suas roupas, cobrem de cinzas, como uma forma de expressar um luto, não pela morte de alguém, mas pela perdição em que eles estão envolvidos, pela forma como eles concebem o pecado que atinge eles, e eles precisam viver afastados disso. Então, eles vão à prática de uma espiritualidade de contrição, né? É a tristeza para o arrependimento. E o nosso terceiro texto aqui, que a irmã Carla vai ler para nós, de Neemias 9, de 1 a 3. No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia.
Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Muito bem. Olha que legal. Esse texto ele fala quase que de um passo a passo de prática de jejum, né? Eles se cobriram de cinzas ali, de terra na cabeça, uma forma de contrição, de expressão física, visual da sua contrição, né? Eles se uniram, fizeram isso em conjunto. Aí eles oraram e eles leram a palavra, eles leram a Escritura naquele momento. Então, olha, várias coisas que vão dizendo que a gente pode fazer durante a prática do jejum. Confessaram os seus pecados nesse período de jejum. Então, o jejum é uma busca intencional e intensiva de arrependimento, de aproximação do Senhor, de reconhecer a nossa insuficiência e dizer realmente quanto nós precisamos do Senhor. Nós temos algumas participações aqui, não quero perder, e vou ler aqui algumas perguntas. Espera aí que eu estou apanhando da tecnologia. Nós temos algumas participações aqui no nosso Facebook, também está sendo transmitido, né? E nós temos aqui a participação da Sarai, que diz que faz jejum semanalmente, graças a Deus por isso. Eu e Deus, a família respeita porque sabe que toda a atenção e o tempo que é dedicado a estudo bíblico, leitura da palavra e oração. Muito bem, irmã. E é justamente isso que a gente está aqui falando, né? Dessa necessidade de o jejum vir acompanhado das práticas espirituais. Então, só parar de comer, você vai estar fazendo uma dieta. Parar de comer, orar. O parar de comer acaba se tornando secundário quando você percebe que o verdadeiro intuito é a intensificação da oração, da busca na palavra de Deus, né? Nós temos mais algumas participações aqui. O Gabriel fala... o Gabriel escreveu assim: tirar selfie orando é coisa de hipócrita, né? Em 1 Coríntios 7:5, Paulo fala que o casal pode separar um tempo se abstendo de relações sexuais para se dedicar à oração. Isso poderia ser considerado um jejum de sexo? Olha, interessante, né? Interessante essa colocação, porque vai levar também a gente para essa ideia das práticas desse jejum seletivo, né? Eu não vou dizer para vocês assim condenatoriamente, não façam jejum seletivo, mas eu entendo que o jejum bíblico, a forma como a Bíblia expressa para nós, ela sempre fala de abstenção de alimentos. E ela fala de abstenção total de alimentos ou abstenção parcial com o uso ainda de hidratação, ou seja, você continua tomando líquidos, mas se abstém do alimento sólido. Mas ela nunca fala de um jejum seletivo, embora as pessoas às vezes usem o exemplo de Daniel. Mas não foi um jejum, aquilo foi uma dieta, né? Não foi um jejum. O jejum, ele cessa mesmo a sua alimentação. Irmão Aquias tem uma contribuição. Pastor, com relação ao jejum, há muitas coisas que podem ser faladas e muitas reflexões podem ser feitas. E há muitos anos eu reflito sobre isso. O senhor acabou de falar agora, por exemplo, sobre o jejum seletivo, digamos assim, né? Dentre as religiões que existem, várias delas adotam diversos rituais no objetivo de, sei lá, alcançar maior proximidade do divino, coisa parecida. No contexto judaico-cristão, estabeleceu-se, consolidaram-se algumas práticas como padrão, e uma delas seria o jejum. O jejum em si tem algum poder de nos aproximar? O jejum em si, não. Não. Assim como outras coisas. Por exemplo, o senhor falou que o jejum sem você buscar Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, não é nada, de forma que você, quando se habitua a fazer essas coisas, esse combo, digamos assim, você percebe que o jejum em si, ele não é isso que vai nos fortalecer, é justamente nos aproximarmos de Deus. Então, o jejum, a impressão que eu tenho ao longo de anos refletindo sobre isso é que ele é uma forma de obedecer a um padrão que Deus estabeleceu. Em outras religiões, a repetição de mantras é um padrão que eles entendem ser o correto. Dentro do contexto judaico-cristão, consolidou-se que uma das formas de obediência a Deus, de exercer essa disciplina, seria o jejum. Assim como no mesmo capítulo tem lá a prática de esmolas e a prática de orações. Está no mesmo capítulo, né? Algumas são mais visíveis. Você percebe que
influenciam na vida de outras pessoas, como é o caso da esmola. No caso do jejum, influencia na vida dos outros? Não. Aí você fica, eu mesmo, muitas vezes fiquei pensando, qual que é a utilidade disso então? No meu entender, são essas duas questões. Primeiro, porque o jejum corretamente feito vai me levar a orar, vai me levar a meditar, a buscar a Deus. E isso é realmente muito benéfico. E em segundo, porque eu estou obedecendo um padrão que foi instituído. Que poderia ser várias outras coisas. Mas foi o jejum, né? Foi o jejum. Deus escolheu o jejum. Né? Sim. Eu acho interessante um ponto na tua fala aqui, que é essa coisa da gente mistificar a prática sem entender que o jejum acontece primeiro no coração. Assim como não adianta eu vir à igreja só para tomar a ceia, porque eu estou acostumado a fazer isso, e eu pensar que pelo simples fato de eu comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco, uma coisa miraculosa vai acontecer. Mas eu preciso preparar o meu coração primeiro. Porque a ceia acontece, como acontece, pela minha comunhão com o Senhor, que se dá visualmente, e aí o Senhor alimenta assim a sua igreja através da prática da ceia, que como aqui falou, podia ter escolhido outras coisas, Deus podia ter pensado outras formas, sim, mas Ele entendeu que essa era a melhor forma, mais didática, visual e própria de exercer isso. Só que o comer do pão por si só e o beber do cálice por si só não surtem efeito, senão a gente ia sair fazendo ceia todo domingo, distribuindo na rua para que as pessoas se convertessem, porque daí teria um efeito místico no pão e no suco. Mas não é isso que acontece. Assim como não existe um efeito também extraordinário no jejum por si só. Ele vira dieta sem a prática espiritual, né? Então, é bem precioso isso que o irmão Aquias trouxe, porque é a gente entender que o jejum ele tem um efeito espiritual, porque ele é uma prática, feito como prática espiritual. Ele precisa ser feito como prática espiritual, e não simplesmente como privação de alimento, privação de comida. Então, parei de comer, estou mais crente. Não, parei de comer para buscar mais ao Senhor. E é por isso que então eu alcanço uma maturidade espiritual, alcanço uma proximidade do Senhor, consigo perceber melhor e posso sim também obter respostas do Senhor de propósitos específicos a partir de um tempo de jejum? Sem dúvida nenhuma, o Senhor pode responder sim a partir de um clamor feito em um período de jejum. Não é que não pode pedir nada no período de jejum, mas não espere que Deus está obrigado, pela sua prática de jejum, a responder no seu tempo, da sua forma, na sua hora, aquilo que você pediu. Mas entenda como um tempo precioso de você levar ao Senhor também as suas petições. Essa é uma outra forma, então, da gente buscar o jejum, né? Que a gente falou já, que é o período da calamidade. Mas existe, então, situações de profunda tristeza ou calamidade, confissão de pecado, e uma terceira forma é a busca pela orientação de Deus e a ajuda de Deus. Se você precisa da orientação de Deus por um período, que também acaba sendo o que aconteceu lá um pouco com Esther, que ela também jejuou para buscar a orientação do Senhor sobre como ela devia proceder diante do rei, né? Mas a gente pode jejuar buscando então essa orientação pessoal. Deus, eu quero fazer um grande negócio. Eu estou receoso se isso é um bom negócio, eu não quero desperdiçar os meus recursos, porque eu entendo que foi o Senhor que me deu, eu quero honrar esses recursos fazendo isso de maneira adequada, eu posso jejuar por isso. Né? Deus, nós vamos ter eleições na igreja, de presbíteros, é a liderança da igreja, a gente se preocupa com isso, se importa com isso, vamos jejuar por isso, separar um tempo de jejum, porque eu entendo que o meu voto não é só uma expressão da minha vontade, mas eu sou um instrumento do Senhor para eleger a liderança da sua igreja. Então eu vou jejuar por isso, para buscar a orientação do Senhor. Esse também é uma forma de praticar o jejum, buscando a orientação do Senhor. Mas perceba que todas essas coisas, elas são resultados de aproximação do Senhor. Tanto a confissão de pecados, reconhecer a sua insuficiência como indivíduo e a necessidade que nós temos de Cristo, vem da aproximação espiritual, da busca pelo Senhor. Reconhecer que em situações de profunda calamidade e tristeza, só o Senhor pode nos ajudar, vem de uma vida próxima de Cristo. Senão eu acho que eu posso fazer pelas minhas próprias mãos. Mas como eu busco ao Senhor, então eu entendo que é Ele que pode me responder. E também essa última forma, que é a busca pela orientação e ajuda divina, é justamente porque eu entendo que eu não tenho não tenho o suficiente para responder as coisas, mas o Senhor pode me orientar perfeitamente em todas as coisas. E é nessas situações que a gente pode encontrar uma resposta própria para um tempo de jejum. Né? Se eu busco orientação, eu jejuo por essa orientação, que pode vir imediatamente após o término do jejum, pode vir durante o jejum, ou pode vir um bom tempo depois de praticado o jejum.
mas nem por isso o jejum foi um desperdício de tempo. Eu jejuei à toa porque Deus demorou ainda 3 meses para responder? Não, então você não entendeu. O jejum para você foi ainda barganha, né? Se você busca o jejum como aproximação do Senhor, nunca vai ser desperdiçado esse tempo, não importa o resultado final ali da resposta que você buscava, né? Então a gente tem que tomar cuidado para ele não se tornar um ritual sem vida, com uma prática aleatória, como uma prática só de restrição alimentar e também como um meio automático de ter resposta de Deus. Jejuei, tenho resposta de Deus. Eu quero ainda, antes da gente falar um pouquinho mais ali sobre, para a gente ir terminando esse texto, falar um pouquinho de Mateus capítulo 9, um pouquinho para frente, abre lá comigo Mateus capítulo 9. Tem uma situação interessante que acontece ali com Jesus e seus discípulos, e eles são questionados a respeito do jejum. Mateus 9, 14 a 17. Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. Carla, o microfone está aí pertinho de você ainda? Não? Tá para cá? Quem pode ler para a gente? Daro, leria para a gente esse texto, por favor? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo no pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Muito bem, obrigado. Aconteceu uma situação aqui. Jesus estava com seus discípulos e aproximaram-se os discípulos de João e perguntaram: nós jejuamos, os fariseus jejuam, e por que o senhor que se diz aí filho de Deus, e tão importante, não estão jejuando seus discípulos também? E a resposta de Jesus ela é muito interessante, né? Ele fala: já viu o noivo ficar sem comemorar na hora da festa, né? Já viu, aliás, os convidados da festa irem para o casamento e não celebrarem na presença do noivo? E ele diz: eu estou aqui. E se eu estou aqui fisicamente, eu os alimento presencialmente, eu os alimento com proximidade. E aí mostra para nós justamente essa relação do jejum. Porque o jejum não é parar de comer, o jejum é buscar a presença de Cristo. O jejum é se aproximar mais de Cristo. Então, enquanto Cristo estava perto, não havia necessidade do jejum. Mas ele continua, ele diz assim: mas vai ter um tempo que eu não estou mais aqui. Então, o que eles vão fazer? Aí eles vão começar a jejuar. Como quem anseia pela minha vinda, pelo meu retorno. Como quem sente falta de eu estar aqui. Então, sabe quando... às vezes, quando a gente fazia acampamento de crianças, aí faz tempo, né? Saudade de ter um acampamento com as crianças, é muito legal. Mas era muito comum, às vezes, os pais mandarem fotos deles com as crianças, para que as crianças, quando sentissem falta, né, os voluntários ali, os obreiros que estivessem com as crianças na hora de dormir, falavam: olha a foto do papai e mamãe, está aqui pertinho de você, né? Logo, logo vai voltar. Era um jeito de das crianças lidarem com a falta dos pais. Quando a gente sente falta de alguma coisa, a gente quer pegar, ver, ter algum sinal. Hoje a gente pode pegar o celular, fazer uma ligação de vídeo ali, ajuda a gente a matar a saudade. Ou talvez aumenta mais, mas dá aquela sensação assim que não está tão desconectado, né? É quase, com as suas todas as limitações, o exemplo, mas é essa sensação. Se você sente falta de alguma coisa, você vai atrás dela, você dá um jeito de ter contato com ela. E mesmo que não seja numa época onde tem... ou num lugar onde tem acesso à internet, nem que se for uma carta, você dá um jeito de mandar e você fica ansioso por receber essa carta de volta. Mas de algum jeito você tenta ter esse contato. O que Jesus está dizendo para eles é: enquanto eu estou aqui, aproveite, porque vai ter um tempo que eu não estarei aqui fisicamente, e aqueles que são meus vão ansiar pela minha presença. A prática do jejum é o anseio da criança pela presença do Pai. A prática do jejum é nós, como filhos de Deus, desesperados pelo retorno do nosso Salvador, para estarmos perto do nosso Deus, nosso Pai,
É uma demonstração de que nós queremos muito a presença do Senhor. E isso, por isso que eu digo que é uma prática natural, espontânea do crente. Porque o crente que sente falta de Cristo, ele dá um jeito de estar perto de Cristo. E ele lembra, tem o jejum. O jejum é um jeito de eu me dedicar ao Senhor, deixar as coisas do corpo material, que sustentam o corpo físico, para sustentar o espírito e lembrar que o Senhor é suficiente. E mais que suficiente, é o que eu mais anseio. Mais do que uma picanha, mais do que uma almoção de domingo, eu anseio é pela presença do Senhor. Mais do que um belo prato, mais do que satisfazer o impulso do meu corpo, também é um exercício de domínio próprio, né, o jejum. E dizer, eu anseio o Senhor mais do que todas as coisas. Como eu sinto falta, como eu queria que Ele estivesse aqui fisicamente, mas como Ele não está, então eu vou buscá-lo de todas as formas que eu posso. E o jejum é uma dessas formas. Então, se você pode praticar o jejum, não negligencie essa atividade, pratique o jejum. Faça essa atividade, entendendo que ela é uma atividade espiritual, uma disciplina espiritual. Né? Não é à toa que ela se chama disciplina espiritual, porque ela é uma busca disciplinada. Ela exige um certo rigor, né? Uma busca ali intencional por isso. Então, busque. Se você negligencia o jejum, você está desperdiçando uma das maneiras de se aproximar do seu Salvador. E perdendo a oportunidade de ouvir a voz dele, de conhecer mais sobre ele, de entender melhor os seus planos e de partilhar dos planos dele com você, né, de receber dele a partilha dos planos que ele tem para a sua vida e de buscar a orientação dele para a sua vida e de confessar os seus pecados e de inclusive interceder por aqueles que estão em período de intenso sofrimento. O que a gente pode concluir, levar dessa aula de hoje, é que nós devemos buscar jejuar mais, seja sozinhos ou seja em grupo. Se você tem um grupo de afinidade, de proximidade dentro da igreja, conclame ela para jejuar junto com você, esse grupo de pessoas, né? E diga, olha, vamos juntos jejuar por uma causa, nós temos aqui uma situação específica, vamos jejuar por isso? Vamos, jejuem por isso, combinem um dia, um horário e façam esse jejum. Mas busquem a presença do Senhor. E se você, como eu, tem restrição aí de praticar o jejum, tem muitas outras disciplinas espirituais e outras formas de nós buscarmos. Você não precisa orar menos por causa disso, né? Não quer dizer que você não tenha a possibilidade de orar tanto quanto aquele que pode fazer o jejum, de ler a palavra tanto quanto aquele que pode fazer o jejum. O presbítero Ademir, o microfone está por aí? O presbítero Ademir tem uma participação. O texto central, o texto lido, texto em estudo, deixa claro que o jejum é uma prática, ter relação de intimidade com Deus. Intimidade, né? Então, mesmo o jejum público, como foi aqui definido, ele não pode perder esta característica, que é essencial, né? Senão não é jejum, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser até o jejum do fariseu lá, né? Para celebração e não para humilhação, contrição, né? Ele parecer contristado, mas não está, ele só parece. Então, a intimidade com Deus, o jejum é como uma oração, é intimidade com Deus. Exato. O senhor falou sobre o jejum do fariseu ser para celebração, né? Na Bíblia a gente não vê em nenhum momento em que o jejum espiritual é feito em períodos de festa, mas ele é sempre feito em períodos de grande contrição, né? Porque ele é essa busca por intimidade. E na medida que a gente reconhece, então, a nossa necessidade do Senhor, a gente se percebe cada vez mais pecador. E não existe motivo para festejar nisso, mas motivo para buscar a presença de Deus pela transformação do Evangelho em nós. E que Deus nos ajude mesmo a buscar essa prática, a viver essa prática do jejum de maneira espiritual, de maneira profunda, de desfrutarmos dessa prática que não precisa ser pesada, não precisa ser dolorida, ela não precisa ser algo que faz mal, né? Se você não tem condição, você não é obrigado a fazer o jejum. Não é para deixar mal-humorado, né? É um exercício de domínio próprio também. E eu vou associar também as práticas aí dos jejuns seletivos, como a gente está chamando aqui também, como práticas de domínio próprio, né? Se você acha que você tem tempo demais no celular, você quer fazer jejum do celular, não é jejum do celular, é dominar o seu corpo, né? Pedir que o Espírito te ajude a ter o domínio próprio para você diminuir o uso do seu celular. Eu estou comendo muito doce, vou fazer jejum de doce. Não, você está fazendo uma dieta, você está fazendo uma restrição para ter um controle. Isso é importante, pode ser uma atividade espiritual, mas não é um jejum,
né? O jejum tem outro tipo de objetivo, senão a gente fica associando o jejum ao rito em si e não ao significado profundo de busca ao Senhor, né? Então, que seja uma prática nossa, que a nossa igreja se desperte cada vez mais para praticar o jejum. Opa, tem mais uma pergunta aqui, ó, que pulou aqui agora. Usando a lógica, Gabriel pergunta para a gente aqui, usando a lógica de 1 Coríntios 7:5, que é o texto que ele já tinha citado, o crente que não pode fazer jejum alimentar pode se aproximar de Deus com outras abstinências, como redes sociais, TV, relações sexuais com o cônjuge. É o que a gente está aqui comentando, né? Eu peguei aqui um pouquinho depois a pergunta dele, que eu já tinha falado, mas é justamente o que a gente está comentando. Isso são práticas de abstenção. Não sei, pastor Tiago, o que você pensa sobre isso, pastor, sobre essa questão do jejum seletivo? Cara, eu acho que o domínio próprio é a chave para você falar sobre esse jejum seletivo. Quando a gente olha para o que a Bíblia diz, eu estou com você quando a Bíblia diz claramente que o jejum é uma abstenção de alimentos. Então, se eu me abstenho de me alimentar, então eu estou jejuando. Mas assim, me abstenho para causas específicas, né? Eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou ler a palavra, né? É um tempo especial de oração. Eu acredito que todas as outras práticas que visam diminuir o meu uso de algumas coisas que eu costumeiramente uso demais, celular, doce, Coca-Cola, chocolate, etc. Na verdade, é só um exercício que a gente devia fazer o tempo todo. Exato. Acho que é compreensível isso, né? Assim, então, assim, hoje eu vou usar menos o celular para orar mais. Você tinha que fazer isso todo dia. Né? Não era para ser uma prática específica do jejum, né? Não é um hoje, né? Você tem que fazer isso todo dia. Hoje eu vou comer menos doce, ou então eu vou deixar de comer doce por um período, para que, sei lá, para eu me dedicar mais à oração ou para eu purificar o meu corpo. Não, isso é uma questão fisiológica, não é uma questão espiritual, né? Ainda que por ser fisiológico é uma coisa que faz bem espiritualmente para a gente. Então, essas abstenções de outras coisas, elas são práticas que a gente deveria manter isso correntemente, frequentemente na nossa vida, por uma questão de disciplina, de domínio próprio mesmo, né? Mas não porque ela é uma questão específica. No caso de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, eu entendo que ali o apóstolo Paulo está falando de uma abstinência sexual para uma dedicação à oração. A gente talvez pudesse ter uma certa comparação entre a abstenção de alimentos e a abstenção do relacionamento sexual conjugal entre os cônjuges por causa da oração, mas ali eu acho que o apóstolo Paulo está falando de uma coisa muito específica, assim, que é a santificação do casamento, o fortalecimento da aliança. Não como prática da vida cristã em geral, mas como prática da vida cristã dentro do casamento, né? Dentro do casamento. Então, todo o outro resto, né? Celular, computador, videogame, Netflix, doce, chocolate, Coca-Cola, etc. Isso faz parte de uma disciplina que a gente tem que manter regularmente, né? Não é uma causa específica, né? Mas o jejum já não. O jejum assim, eu acho que o nosso manual litúrgico ele define muito bem. São causas muito específicas. E essas coisas de você praticar o jejum, o jejum do doce, o jejum da Coca-Cola, o jejum, você colocar, a Bíblia fala para a gente da restrição alimentar, só que o alimento ele não é uma coisa opcional, a gente precisa comer, é uma necessidade básica, né, de todo ser humano. Agora, ver o celular não é uma necessidade básica, né? Mexer na rede social, comer o chocolate, tomar Coca-Cola, enfim, que são esses jejuns seletivos que a gente acaba inventando e fazendo, eles não são necessidades básicas. Então, é justamente essa a profundidade do jejum, porque ela usa a restrição de uma necessidade básica para dizer, não é tão básico quanto a necessidade de Cristo em mim. Né? Agora, se eu tenho que fazer um jejum para deixar de usar o celular, então eu tenho um problema de domínio próprio, não um problema de afastamento simplesmente do Senhor, que eu desejo buscar mais a presença de Deus. Né? Então, percebe a diferença? Que é deixar de fazer algo que é uma necessidade básica para buscar o Senhor. Agora, quando eu deixo de fazer uma coisa que era supérfluo, que já era algo fútil de certa forma, né? Ainda que possa ser extremamente útil o celular, mas se eu não consigo controlar o uso disso, então se torna um uso fútil, né? Um uso errado, distorcido.
Então é um outro problema, é uma outra questão que precisa ser resolvida, e isso não é de fato uma prática de jejum. E é bom, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, até para que a gente não tenha desorientação na prática do jejum, mas para que a gente perceba também o quanto a gente precisa abandonar uma série de outras coisas que já tomam muito o nosso tempo, e a gente poderia viver uma espiritualidade muito mais profunda, muito mais saudável, uma devoção, uma piedade muito maior, se a gente abandonasse essas coisas. E eu não estou falando dos irmãos, estou falando de mim também, né? É desafiador no nosso tempo de hoje, e ainda mais quando a gente trabalha também com o celular, você fica aqui o dia inteiro com isso aqui na frente dos seus olhos e toma demais o nosso tempo. A gente acaba perdendo o controle do bom uso desse tipo de coisa. Ou mesmo na alimentação, que a gente pode perder a medida de como se alimenta e isso se tornar um malefício para a saúde, né, e todas essas coisas. Então a gente pode ter um bom uso. Carla, por favor, fica à vontade. O microfone. Eu esqueci do microfone, pastor Tiago, reclamaram aqui comigo no YouTube. Desculpa, Gabriel, mas o pastor Tiago falou um pouquinho mais, desenvolveu um pouquinho mais, Gabriel, sobre essa diferença do domínio próprio e do uso do jejum como restrição de alimentos, e falou sobre a abstenção sexual como uma prática cristã para o casamento, e o que Paulo está falando ali é algo muito específico para o casamento. Carla, por favor, fique à vontade. Pastor, eu acho interessante, assim, o senhor falou ali da gente, principalmente por quando usa o celular para o trabalho e tudo mais, e agora na época de pandemia, a gente trabalhando em casa, eu estou vivenciando isso pessoalmente, né? É difícil, é ainda mais difícil você se desgrudar disso aqui. Virar um pedaço do corpo, celular, né? E está sendo muito difícil você também, assim, controlar o teu horário, né? Você se policiar que, assim, tal hora eu estou trabalhando, mas depois eu vou fazer as minhas coisas da casa, né? Eu vou atender as minhas necessidades da família, a minha própria necessidade. Então, até nesse sentido de jejum, está se tornando mais difícil ainda, porque eu, por exemplo, começo a trabalhar às 9, mas se eu pego o celular do trabalho, às 8 horas já tem gente me mandando coisa. Então, está sendo assim um desafio para nós, principalmente agora, nessa época de pandemia, a gente conciliar, separar essas coisas, né? Então, é um desafio muito grande para nós. A nossa agenda pessoal parece que ela ficou diluída na de trabalho, porque está tudo em casa, você não sabe que hora que você está fazendo coisa de casa, que hora do trabalho, mistura tudo, né? Aí você acorda, é o que você falou, você pega o celular um pouquinho mais cedo, às vezes você quer olhar uma coisa pessoal, mas daí já tem uma mensagem de trabalho, aí você já começa a trabalhar antes da hora, mas no meio do trabalho você inclui uma atividade pessoal, né? Exatamente, está sendo assim um desafio muito grande, e principalmente agora, a gente também... Antes, quando a gente saía para o trabalho, o Aquias e eu, a gente acordava cedinho, líamos na nossa Bíblia e a gente começava o dia assim, orando juntos. Confesso que agora está difícil. Ele está saindo para trabalhar, mas eu não estou. A minha rotina está outra. Aí está muito complicado. Então, a gente tem que... Está sendo assim, para nós, cristãos, assim, está sendo um desafio muito grande também. Entra na situação do domínio próprio, né? Que eu confesso que está sendo difícil de eu conciliar essa história do domínio próprio nessa situação. Não, mas acho que é uma luta de todos nós, né? É uma luta de todos nós. Pode. Vai chegar. Mas acho que é uma luta de todos nós, isso dessa conciliação, e também é uma questão da gente começar a lembrar das prioridades, né? Essa semana ainda compartilhei com o pastor Tiago, assim, que como a gente se deixa engolir com as coisas, e eu falei para ele assim, a gente vai ficando ansioso, eu estou aqui ansioso porque fui listando para ele assim, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, parece que eu não vou conseguir dar conta de tudo. Daí quando você vê, você está fazendo um monte de coisa, não está produzindo grandes coisas, e o que era realmente essencial ficou de lado, né? O que era importante de verdade ficou de lado. Então a gente também tem que ter esse controle da agenda, para a gente não ser negligente com aquilo que realmente é importante, né? Mas é um desafio, um baita de um desafio. Carla, o pastor Lucas estava falando dessa luta que a gente tem, e você expressou uma luta que todos nós estamos vivendo durante esse tempo de pandemia, que é a dificuldade de organizarmos a nossa agenda, né? Porque tudo ficou junto, né? É trabalho, é casa, é família,
amigos, ficou tudo junto, no mesmo espaço, chamado celular. E aí, nós como pastores lidamos muito com isso, com muita dificuldade, porque o ministério ele não é apenas a nossa profissão, né, mas é a nossa vida. E eu e o pastor Lucas, o pastor Patrick também, a gente conversa muito sobre isso, de que assim, se a gente abrir a agenda, tem coisa para fazer. Né? E eu acho que tem outros tipos de profissão que é assim também. Se abrir a agenda, vai ter coisa para fazer. Né? E a gente precisa começar a tomar um pouco mais de cuidado. Alguns casais que eu tenho aconselhado, eu tenho falado muito sobre a importância de manter uma liturgia da vida. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós, como bons presbiterianos, nós gostamos de um culto litúrgico, né? Organizadinho. De vez em quando a gente gosta de algo diferente, mas é só de vez em quando. Né? No dia a dia, no domingo após domingo, nós gostamos de uma liturgia bem arrumadinha e tudo mais. Né? E a verdade é que a vida é um culto tal qual o culto público. E nessa vida, nesse culto diário que nós praticamos, também precisa ter uma liturgia. Nós precisamos ter horário para acordar, nós precisamos ter horário para tomar banho, nós precisamos ter horário para tomar café da manhã, horário para almoçar, horário para jantar, horário para ir dormir. Nós precisamos ter essa liturgia, porque Deus se agrada dessa liturgia e a gente precisa disso. Dentre toda essa liturgia, nós precisamos aprender a disciplinar o nosso uso do celular. Eu, por exemplo, se eu não tiver um momento para agora eu vou responder as mensagens, eu passo o dia inteiro respondendo mensagem. Então eu precisei criar isso na minha rotina, porque senão eu não faço mais nada a não ser responder mensagem de celular. Então eu tenho lá um tempo em que passou essa hora, se não for algo absolutamente urgente, e sou eu que defino a urgência, se não for algo absolutamente urgente, então vai ficar só para o meu próximo momento de responder mensagem. Né? Então eu deixei determinado alguns momentos da minha liturgia diária para responder mensagem de celular, porque senão não rola. Existem algumas mensagens, o pastor Lucas sabe disso, que eu levo mais tempo para responder a mensagem do WhatsApp do que se a pessoa marcasse um horário no gabinete para vir falar comigo. De verdade, eu levo mais tempo, porque eu preciso pensar que palavras que eu vou utilizar para responder essa mensagem, etc., para a pessoa não pensar que eu estou brabo e etc. Então a gente precisa aprender a fazer isso, uma liturgia da vida. Nessa liturgia, inclua lá, agora eu vou responder as mensagens do trabalho, agora eu vou responder as mensagens tal, porque senão a gente é tomado. Né? E aí não tem como jejuar, não tem mais como orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo mais para passar com a família e etc, porque está o tempo todo no celular. Né? Precisa ter uma liturgia da vida. Muito bom, muito bom. Acho que um bom conselho, né? Uma ótima recomendação, mas um desafio também da gente criar essa disciplina. E assim, isso não é socialmente muito legal, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? A gente vê assim, e mesmo como pastor, assim, às vezes é difícil as pessoas entenderem que, por exemplo, uma mensagem pode levar um tempo para ser respondida, para a gente responder direito, né? Para não responder qualquer coisa. Às vezes é porque demora mesmo, né? Até ontem a Nayara fez uma postagem e a gente se diverte porque brinca com isso. Ela, coitada, já esperou muito tempo pelas minhas respostas, mas o dela, eu judiei dela, tadinha, não foi nem por nada. Mas, às vezes, para responder bem, para você dedicar tempo, você precisa tomar um certo tempo para responder a mensagem, né? Exato. Escrevi, eu estava até sorrindo quando escrevi, né? Exato, exato. E às vezes é uma coisa simples, daí você tem que ter o cuidado da linguagem ali, né? Mas é esse desafio. E olha só como que interessante, né? Falar sobre o jejum, falar sobre proximidade de Deus acaba atingindo a nossa necessidade de priorizar o que é prioridade. E as primeiras coisas primeiro, né? Aquilo que realmente tem importância vir em primeiro lugar na nossa vida. E acho que esse é um desafio para todos nós hoje, de a gente buscar estabelecer o nosso tempo com aquilo que realmente é importante e deixar as coisas que são secundárias em segundo lugar e não em primeiro lugar, né? E lembrar que muitas coisas que a gente considera importantes são coisas que vão passar.
são coisas passageiras. A gente precisa investir naquilo que é eterno, né? E olhar para as coisas que são eternas, e porque nós pertencemos à eternidade do Senhor, e esse deve ser o nosso anseio. Já que o noivo ainda não veio, enquanto ele não vem, que nós possamos ansiar pela presença dele, seja através do jejum ou de outras disciplinas espirituais, seja esse o nosso maior desejo. Amém? Antes da gente terminar aqui, tem mais um aviso que o nosso irmão Luiz Alves mandou, que no próximo sábado, dia 31, tem o aniversário da UPH, vai ter um culto às 19h30 aqui na igreja, que também vai ser transmitido online. Eu acredito que tem aí um processo de inscrição, então procure alguém da UPH, o irmão Luiz Alves, o irmão Gideone, que é presidente da UPH, eles vão poder orientar vocês melhor sobre o funcionamento, né? E vai ter aí um social com sorteio de brindes, e todos estão convidados. Então é um culto da UPH, mas ele é para toda a igreja, e todos estão convidados a participar no dia 31, às 19h30 aqui na igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez, terminando a nossa aula e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus, muito obrigado, te louvamos por essa manhã, pelo ensino desafiador que o Senhor nos traz, obrigado porque o Senhor nos permitiu essa prática, a prática do jejum, para que nós pudéssemos nos aproximar mais do Senhor, aprender mais de Ti, conhecer mais do Senhor, sermos mais parecidos contigo e sermos moldados também nesse tempo através da prática do jejum. Que o Senhor possa nos aproximar, nos dar o desejo de ter fome e sede da Tua palavra, fome e sede da Tua presença, fome e sede da Tua vontade, ó Pai querido. Que seja esse o nosso alimento diário. Nos ajuda, Deus, nesse desafio que compartilhávamos aqui, de conciliar a nossa agenda, principalmente num tempo onde as atividades se tornaram confusas, porque o trabalho hoje é dentro de casa, a vida de casa permanece dentro de casa, tudo que a gente faz hoje está no mesmo ambiente, e isso pode tornar a nossa agenda confusa. Nos ajuda a conciliar isso com o nosso trabalho, para que a gente possa ser bons funcionários, bons trabalhadores, aqueles que cuidam dos seus negócios, que sejam bons com os seus negócios. Ó Pai querido, mas a gente também não deixe de lado e negligencie aquilo que é realmente importante, que é a busca pelo Senhor, a busca pela Tua vontade, pela leitura da Tua palavra, a comunhão com os irmãos, abençoar a vida do próximo, exercitar a fé no dia a dia, olhando para aquele também que está ao nosso lado, Pai querido. Nos usa, nos abençoa, nos guarda, nos enche da Tua sabedoria, da Tua graça, do Teu Santo Espírito, nos dá um dia excelente na Sua presença e nos traz de volta para a adoração também, logo mais no culto da noite, que o Senhor possa mover as nossas vidas e os nossos corações a isso. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém.